Menos de meia dúzia de grandes corporações dominam todos os aspectos das nossas vidas. Isso pode parecer exagero, mas desde o café da manhã nas nossas mesas até o colchão em que dormimos à noite, e em tudo que fazemos, vestimos ou consumimos durante o dia, tudo é amplamente dependente dessas corporações. São companhias de investimento de proporções colossais, e elas gerenciam o grande fluxo monetário na Terra. Para não tomar muito do seu tempo, eu resumi as informações mais importantes de forma bastante breve. Como funciona? Vamos pegar como exemplo a companhia PepsiCo, que é a companhia-chefe de muitos refrigerantes e salgadinhos populares no mundo todo. Elas aparecem como várias companhias concorrentes, mas todas elas vêm das fábricas de um pequeno número de corporações, que juntas possuem o monopólio da indústria. Na área de alimentos industrializados, existe uma porção de outras grandes empresas, como Unilever, Coca-Cola Company, Mondelez e Nestlé. Aqui, vemos que, virtualmente, toda marca conhecida de alimentos industrializados pertence a uma dessas grandes corporações. Em sites como Yahoo Finanças, podemos achar informações detalhadas, inclusive quem são os maiores acionistas dessas empresas. Vamos ver quem são os maiores investidores institucionais da PepsiCo. Como podemos ver, apenas 10 dos 3.379 investidores possuem quase um terço de todas as ações. O capital combinado das ações desses top 10 tem um valor de aproximadamente 60 bilhões de dólares. Mas desses 10 investidores, 3 possuem mais ações do que os restantes. Vamos guardar estes nomes e vejamos quem possui mais ações da Coca-Cola Company, a maior concorrente da Pepsi. Vemos que, assim como PepsiCo, a maioria das ações pertencem a investidores institucionais. Vamos ao top 10, começando pelo último. 4 desses 6 investidores institucionais também vimos como os últimos 6 da PepsiCo. São eles: Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management e Wellington Management Group. Agora, vamos aos 4 maiores acionistas. 3 desses também vimos no top 4 da PepsiCo: BlackRock, Vanguard, State Street e ainda outro, Berkshire Hathaway. São essas 4 maiores companhias de investimento do mundo. PepsiCo e Coca-Cola não são concorrentes, mas também as outras grandes empresas, donas de várias marcas, como Unilever, Mondelez e Nestlé, pertencem ao mesmo seleto grupo de investidores institucionais, e eles não ficam só na área de comida industrializada. Por exemplo, vamos procurar no Wikipedia quais são as maiores empresas no setor tecnológico. Facebook possui WhatsApp e Instagram. Junto com Twitter, são as redes sociais mais acessadas do mundo. Alphabet é a empresa que retém tudo relacionado a Google, incluindo o YouTube e Gmail, mas também são os maiores patrocinadores e desenvolvedores do Android, um dos 2 únicos sistemas operacionais disponíveis aos celulares e tablets de todo o mundo. O outro sistema operacional é o iOS da Apple. Finalmente, se somarmos Microsoft com os outros 3, vemos que 4 companhias produzem o software de quase todos os computadores, tablets e celulares usados no mundo. Vamos ver quem são os principais acionistas dessas companhias poderosas. Se olharmos para o Facebook, vemos que mais de 80% das ações são propriedade de investidores institucionais. São os mesmos nomes que vimos na indústria de alimentos. Novamente, os mesmos investidores no topo. Depois do Twitter, que com o Facebook e o Instagram está entre o top 3. Surpreendentemente, vemos que a empresa também pertence aos mesmos investidores. Nós os vemos na Apple, mas também com sua grande concorrente, a Microsoft.
Quando olhamos para todas as outras empresas que dominam a indústria de tecnologia e constroem nossos computadores, TVs, celulares e eletrodomésticos, vemos os mesmos grandes investidores que possuem a maioria das ações. Vemos isso em todas as indústrias ao redor do mundo, e só para mostrar que não estou exagerando, vou dar outro exemplo. Digamos que queremos planejar as férias em nosso computador ou celular. Procuramos um voo barato através de sites como Skyscanner e Expedia, ambos pertencentes ao mesmo grupo de investidores institucionais. Voamos com uma das muitas companhias aéreas, das quais a maioria das ações são muitas vezes detidas pelos mesmos investidores ou por governos, como a Air France KLM. A aeronave que voamos, na maioria dos casos, um Boeing ou um Airbus, novamente vemos os mesmos nomes. Procuramos um hotel ou um apartamento através do Booking.com ou Airbnb. E assim que chegamos ao nosso destino, saímos para o jantar e depois escrevemos uma avaliação no TripAdvisor. Os mesmos investidores estão na base de cada aspecto de nossa viagem, e seu poder vai ainda mais longe, porque até mesmo o querosene que abastece o avião vem de uma de suas muitas empresas de petróleo e refinarias, assim como o aço de que o avião é feito vem de uma de suas muitas empresas de mineração. Este pequeno clube de empresas de investimento, bancos e fundos mútuos também são os maiores acionistas nas indústrias primárias de onde vêm as matérias-primas. Se olharmos na Wikipédia para as maiores empresas de mineração do mundo, vemos que seus acionistas são os mesmos investidores institucionais que vemos em todos os outros lugares. O mesmo vale para as maiores empresas agrícolas do mundo, das quais toda a nossa indústria de alimentos depende. Por exemplo, eles possuem a Bayer, a empresa mãe da Monsanto, o maior produtor mundial de sementes que produz 90% de todas as sementes de algodão na Terra, bem como a maioria de todas as outras sementes. Mas esses investidores institucionais também são os acionistas das maiores empresas de manufatura têxtil do mundo, e até mesmo as numerosas marcas de roupas populares que transformam o algodão nas roupas que usamos são propriedade do mesmo grupo de investidores. Seja nos maiores produtores mundiais de painéis solares ou nas maiores refinarias de petróleo, vemos que as ações são administradas pelas mesmas empresas. Eles possuem as empresas de tabaco, que produzem todas as marcas populares de cigarro do mundo, mas também possuem todas as principais empresas da indústria farmacêutica e os institutos científicos que produzem os medicamentos. Eles possuem as empresas que produzem nossos metais e matérias-primas em toda a indústria automotiva, aeronáutica e de armas, onde esses metais e matérias-primas são processados. Eles são os proprietários das empresas que constroem nossos eletrônicos. Eles são os donos das grandes lojas de departamento e mercados online. E até mesmo os métodos de pagamento que usamos para pagar por seus produtos. Porque quero manter minha história o mais curta possível, decidi mostrar apenas a ponta do iceberg. Se você decidir investigar por conta própria, usando as fontes que acabou de ver, vai descobrir que muitas das mais conhecidas seguradoras, bancos, construtoras, empresas telefônicas, cadeias de restaurantes e marcas de cosméticos são propriedade dos mesmos investidores institucionais que acabamos de ver. Esses investidores institucionais são, como eu disse antes, principalmente empresas de investimento, bancos e seguradoras. Eles, por sua vez, também são propriedade de acionistas. Agora, o que é mais incrível, todos esses investidores institucionais possuem ações uns dos outros, e juntos eles formam uma imensa rede que podemos comparar a uma pirâmide.
Os investidores institucionais menores são propriedade de investidores maiores, que por sua vez pertencem a investidores ainda maiores. O topo visível dessa pirâmide consiste em apenas duas empresas, e vimos seus nomes muitas vezes até agora: a Vanguard e BlackRock. O poder dessas duas empresas é algo que mal podemos imaginar. Eles não são apenas os maiores investidores institucionais de todas as grandes empresas do mundo, mas também os outros investidores institucionais dessas empresas, dando-lhes um monopólio completo. De acordo com o relatório da Bloomberg, uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de dados financeiros e analíticos, esperam que até 2028 ambas as empresas administrem coletivamente cerca de 20 trilhões de dólares em investimentos e, no processo, sejam proprietárias de quase tudo na Terra. O mesmo Bloomberg chamou a BlackRock de quarto braço do governo porque é a única entidade não governamental que tem um relacionamento próximo com os bancos federais, também chamados de bancos centrais. A BlackRock não apenas empresta dinheiro aos bancos federais, mas também é seu principal conselheiro e desenvolvedor do sistema de computador que os bancos federais usam. Dezenas de funcionários da BlackRock ocuparam cargos de alto escalão na Casa Branca durante as administrações de Bush e Obama e atualmente sob o comando de Joe Biden. O CEO da BlackRock, Larry Fink, é um convidado bem-vindo com muitos chefes de Estado e políticos e, compreensivelmente, ele é a cara da empresa que mexe os pauzinhos. No entanto, Larry Fink não mexe os pauzinhos. Na verdade, a BlackRock é propriedade de acionistas. E se olharmos quem são esses acionistas, chegamos a uma estranha conclusão. Vemos que a maior acionista da BlackRock é a Vanguard. E é aí que fica obscuro. A própria Vanguard tem uma estrutura única, que torna impossível ver quem são seus acionistas ou clientes. A elite que possui a Vanguard não quer que ninguém saiba que eles são os donos da empresa mais poderosa do mundo, mas é claro que isso não é segredo para aqueles que são dispostos a fuçar. Relatórios da Oxfam e da Bloomberg mostram que 1% da população mundial possui coletivamente mais dinheiro que os outros 99%. Na verdade, a Oxfam afirma que 82% de todo o dinheiro ganho em 2017 foi apenas para este 1% das pessoas. Naturalmente, aqueles que são donos da empresa mais poderosa na Terra também seriam os mais ricos entre este 1%. Em outras palavras, eles fazem parte de 0,001%. A Forbes, revista de negócios mais conhecida do mundo, afirma que em março de 2020 havia cerca de 2.075 bilionários. O relatório da Oxfam mostrou que 2/3 de todos esses bilionários obtiveram sua fortuna por meio de heranças e monopólios. Então isso significa que a Vanguard está nas mãos das famílias mais ricas do planeta. Se estudarmos sua história, descobriremos que essas famílias sempre pertenceram ao topo da pirâmide, algumas até bem antes da Revolução Industrial. Então a pergunta natural é: por que você nunca ouviu sobre tudo isso na mídia? What? It's a good question. Temos a escolha entre inúmeros relatórios, documentários e programas de televisão, e ainda nenhum deles fala sobre isso. Não é interessante o suficiente? Ou talvez haja outros interesses em jogo? A resposta é que obtemos novamente da Wikipedia. Cerca de 90% da mídia internacional é propriedade de 9 conglomerados de mídia. São muitos para mencionar. Então vou apenas mostrar a você as marcas mais importantes que todos nós conhecemos. A Viacom CBS é a empresa mãe de, entre outros, todos os canais CBS, Paramount, de onde vêm os filmes e séries mais famosos do mundo, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, o popular Channel 5 britânico e o popular Australian 10. Adivinhe quem são os maiores acionistas da Viacom CBS? Antes de olharmos para os outros grandes conglomerados, não nos esqueçamos de mencionar nossos monopolistas de streaming extremamente poderosos, Netflix e Amazon Prime, ambos pertencentes aos mesmos acionistas. E então a AT&T, que é a empresa mãe dos Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, TNT,
DC e muitas outras marcas bem conhecidas. Adivinhem quem são os maiores acionistas da AT&T? O terceiro é o todo-poderoso News Corp. Essa empresa possui muitos dos mais conhecidos jornais nacionais e regionais, revistas e canais de televisão nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. As ações da News Corp são de propriedade do multimilionário americano Rupert Murdoch e pelos investidores institucionais que vemos em todos os outros lugares. A empresa irmã da News Corp é a Fox Corporation, que também é um dos conglomerados de mídia mais poderosos do mundo, assim como a News Corp é propriedade da família Murdoch e dos investidores habituais. Em seguida, a Walt Disney Company, um conglomerado de dimensões inimagináveis, com muitos subsidiários como a Pixar, Marvel, 20th Century, Lucasfilm, ABC, National Geographic e Hulu. Quem são seus maiores acionistas? Outro poderoso conglomerado de mídia é a Comcast. Esta é a empresa mãe da NBC, DreamWorks, Universal, The Sky Group, Focus Features, Xfinity e muitas outras grandes marcas de mídia. Como seria de esperar, seus maiores acionistas são Vanguard e BlackRock. Eu poderia continuar por horas e mostrar que em quase todos os países do mundo, a mídia local está nas mãos desse tipo de conglomerado, que por sua vez é propriedade de nossos investidores institucionais ou de famílias extremamente ricas e poderosas da elite.